Bom, sou Marcelo Moreira, vamos falar sobre o acordo. O que é o acordo que o ministro caminhoneiro aí, o ministro Tarcísio, que é o ministro dos transportes, está propondo para a classe de caminhoneiro, né? Então eu fiz o vídeo passado lá falando sobre a tabela, a greve, outras coisas, né? E agora surgiu esse tal desse acordo, né? Então eu vou passar um pouquinho da minha experiência, né, com esse tal de acordo. Porque a gente já fez alguns acordos aqui no Mato Grosso, né? E por um acaso eu estava lá na hora e eu participei desses acordos, né? Então teve várias movimentações aqui no Mato Grosso e esses acordos são importantes, né? Porque sem um acordo não é feito uma negociação, não é feito uma... Como é que eu vou dizer? Não é legal, tá? Não é legal sem ter o acordo lá registrado em ata, né? Ele não se torna legal. Se você fizer um acordo com a empresa aí e não tiver a presença de um sindicalista e esse acordo não for registrado em ata, esse acordo não existe. Fica a palavra sua com a palavra da empresa, morre. Então o acordo ele é feito da seguinte forma. É feita a reunião de todos os trabalhadores envolvidos com aquela atividade, né? Os chamados empresários daquela atividade. Aí eles podem estar presentes ou não estar presentes, né? Isso pode ser feito por telefone, que no nosso caso foi feito por telefone, porque o dono da Bung não vai estar lá no terminal de Altaraguai, o dono da Cargill não vai estar lá e o dono de uma trade dessa não vai estar lá no terminal, e nem o dono da LL não estava lá. Então quem estava lá era o representante, né? Que no caso quem representou as trades foi um dos diretores lá da LL, ele foi lá representando as trades. Via telefone foi negociado com nós caminhoneiros e o pessoal do sindicato, né? Então aí foi fechado um acordo lá, né? Por questões de estadia, questões de melhorias de trabalho, um monte de coisa. Esse acordo está aqui na minha mão, vou mostrar ele. Tá, esse aqui é o acordo. Eu vou ler ele, porque não tem como eu mostrar aqui, né? Então, esse acordo foi feito em 2014, né? Tava lá presente o Dr. Guilherme, né? Que é a luz aqui me cega, gente, para mim ler aqui. O Dr. Guilherme, que era o Procurador da República, tava o Sindicato dos Trabalhadores de Cargas, representado pelo Sr. Luiz Gonçalves e pelo advogado Dr. Silvio Marinho. Silvio Marinho, gente, é o advogado do Sindicam de Cuiabá, né? Na época ele estava lá. Esse cara fez muito para nós aqui, né? Porque ele intermediou muitas negociações aqui. Então esse cara é ponta firme, né? E aí estava o Sindicato dos Transportadores Rodoviários, o representante do Sindicato dos Transportadores Rodoviários de Jaciara, né? E de Dom Aquino, São Pedro da Cipa e demais sindicatos que estavam lá na época, né? Então tá tudo aqui na ata, aqui, ó. Tava o Ministério do Trabalho e do Emprego, né? Ele tava lá e não viu nenhuma irregularidade. Complicado, né? 3 procuradores do trabalho lá e não fizeram uma vistoria na empresa na época, com tudo aquele rolo que deu lá. O que ficou acordado lá na época, né? Então, na época foi uma questão de melhorias no terminal, não dava mais para trabalhar lá dentro, né? Por quê? Indústria de grãos, toda indústria de grão, o pátio é a grande briga lá nossa, né? Porque é o estacionamento do caminhão. Então, o estacionamento de indústria de grãos, no caso nosso aqui, que é o terminal da LL, que é o maior da América Latina, então, que hoje é Cosan, né? Então, este pátio não era asfáltico, né? Ele era terra.
E aí quando chovia, aquilo virava o chiqueirão, o legítimo chiqueirão. Então aí gerava briga, fila, às vezes o trem não vinha, os caminhões ficavam atolados naquele barro. Você ia puxar a fila lá de noite, às vezes meia-noite, lá 1h da manhã, aquilo tava lama, você enterrava o pé na lama, era complicado trabalhar ali, complicado. Os banheiros eram longe, você ficava, às vezes comia alguma coisa estragada, você chegava no terminal, você para ir no banheiro, pelo amor de Deus, e era longe, então a maioria usava embaixo do caminhão, aquilo era a cena do inferno. Quem trabalhou lá, só quem viveu essa etapa do transporte, sabe o que era aquilo lá. É o verdadeiro chiqueirão. Então gerou esse acordo aqui, né? O mesmo acordo, né? Que esse aqui, ó, ele foi registrado pelo Ministério Público. Então esse acordo não tem como a empresa fugir dele. Por quê? Ela aceitou isso aqui junto com os trabalhadores para o Ministério Público não fechar a empresa. Foi um acordo. Por quê? O procurador lá, o procurador Guilherme, do procurador da República, detectou trabalho escravo naquela situação que nós estávamos ali. Mais de 24 horas puxando fila, né? Porque a lei diz que a gente não pode trabalhar mais que 24 horas. Então a gente já estava com 30 e poucas horas puxando fila, né? Então não existe ser humano que trabalhe mais do que esse horário. Então a gente já estava aí há 30 e poucas horas puxando fila. Então já foi considerado trabalho escravo. Não tinha banheiro, alimentação é do bolso do caminhoneiro lá, você estando dentro do trabalho, dentro do terminal, né? Lá eles tinham que fornecer alimentação porque eles extrapolaram o horário de descarga, né? Legal, porque o horário legal de descarga é 5 horas, né? E aí prorroga mediante acordos, né? Faz acordo com a empresa, pode ficar 10 horas lá, mas mediante acordos, mas legal é 5 horas. A empresa tem que receber a mercadoria, tem que descarregar e liberar você. Você entendeu? Como a gente já estava 30 horas lá, isso aí, e há casos aí de 10, 15 dias, eu já fiquei 11 dias na porta de uma Conab. Isso aí é indiscutivelmente trabalho escravo, não tem nem conversa. Então o procurador chegou lá, ele já viu essa situação, os banheiros, funcionava um banheiro só, os outros estavam todos quebrados, bagunçados, um pouco também a falta de educação de alguns cidadãos que trabalham aí no transporte, que não respeita o banheiro, mas, né, eu acho que o cara não precisa quebrar o banheiro porque o banheiro está sujo, né? Então eu acho que aí já é ignorância do cara, né? Então, se não estava limpando porque só tinha um funcionário para fazer limpeza num pátio com 3.000 pessoas, então lógico que o banheiro tinha merda até no teto. Então aí chega numa situação insustentável. Então ele determinou que tinha que ter 3 turnos de funcionário dentro do banheiro, manter aquilo limpo. Foi feita uma cerca lá num parque, fizeram, a Dilma veio inaugurar esse terminal. Dentro do terminal tinha um parque lá para as crianças brincar lá. Caminhão com 60 toneladas de carga passando a 2 metros de uma criança. Né? Isso aí eu levantei essa questão lá, falei, ó, isso está irregular, gente. Como é que as crianças vão brincar num parquinho no meio de uma fila de caminhão? Quem conheceu a LL aí em Rondonópolis viu isso. Então ali foi pedido uma cerca, uma proteção, porque criança pode escapar da mão, o caminhão está manobrando e Deus me livre, não quero nem falar. Então, condições de saúde, o preço da comida só tinha um vendedor, era abusivo, né? A lona, você chegava lá meia-noite, 1h da manhã, você tinha que tirar a lona do seu caminhão, enlonar o seu caminhão, né? Até o tirar a lona a gente tira com um bambu, né? Mas puxar a lona de volta, eles não puxavam a lona, né? Daí você tinha que subir na carreta, não tinha os lugares apropriados para subir na carreta, você se suja tudo, daí você vai dormir sujo. Então, lá nos tombador não tem, não sei como é que liberou, não é que liberou,
Você vê como é que é a fiscalização nesse nosso país, como é que liberou a descarga, né, de tombador, sendo que é proibido o ambiente insalubre, né? Então no tombador tem que ter um exaustor para tirar a poeira, né? Ele chupa a poeira. Quando o caminhão derrama a soja, o exaustor chupa a poeira, tem uma cortina que fecha, chupa a poeira, aquela poeira não vai para o meio ambiente e não pega nas pessoas que estão ali trabalhando, tem uma sala separada. Lá era do jeito que Deus queria, entrando um caminhão atrás do outro, não se cumpria a lei, e as fiscalizações foram lá, né, nesse dia, não fizeram a vistoria no terminal, que é a obrigação deles, né, não fizeram a vistoria. Vocês vão ver que esse acordo que está aqui na minha mão não tem a minha assinatura aqui embaixo. Na hora da reunião lá, fizeram uma maracutaia lá e me tiraram fora da reunião, sendo que eu estava lá no meio, lá ajudando as pessoas lá e correndo atrás, ligando para sindicato, ligando para advogado, para os caras virem lá, né, para resolver o seu problema, né, porque a empresa não está nem aí para nós. Nós lá dentro, lá é igual bicho para essas empresas. Eles não estão nem aí se você vai passar fome, se você vai morrer, se vai cair um caminhão em cima de vocês, não estão nem aí. Tudo lá dentro da empresa tem seguro. Eles já pagam seguro para isso. Eles falam na nossa cara, eu tenho seguro. Se o caminhão desse cair em cima um do outro aí, se você morrer aqui dentro da empresa, o seguro vem e paga. Então eles não estão preocupados com a sua vida. Só que eu estou preocupado com a minha vida, né? Eu não vou entrar num lugar desse aí e vou morrer lá. Cair um caminhão em cima de mim, ou um cara me manobrar em cima de mim, ou eu vou brigar com o motorista do lado porque a senha dele não está igual a minha lá e foi marcado errado a senha, como acontecia, um passava na frente do outro. Brigas de facão, tá? Eu já vi gente sair lá com a faca enfiada na barriga e parar lá na ambulância porque passou na frente do cara. E o cara aceitou e deu facada e isso foi parar. Quem que está se lascando com isso? Eu? Já pensou em entrar envolvendo uma briga, um cara endoidar lá comigo e me dar uma facada na minha barriga? Pior, se tivesse liberação de arma para motorista. Eu acho que não tinha mais ninguém vivo no Alto Araguaia, porque daí o cara não ia dar só uma facada e correr, né? O cara com uma pistola com 15 tiros, rapaz, ele ia dar era 15 tiros em volta lá, ia matar meio mundo. O cara tá fora de si. Então essa situação, gente, estão previstos na Constituição nossa. A empresa não pode deixar uma situação dessa chegar nesse ponto. Mas não é o que acontece. Aí a gente acabava interditando. Quando chegava lá, às vezes, eu não cheguei a trancar nessas vezes aqui. Eu tranquei quando a coisa era comigo, né? Aí geralmente ou era o pessoal da Martelli ou de outras empresas aí que já estavam moído, que eles moram lá dentro do terminal, né? Aí eles trancavam lá. Só que o que acontecia? O pessoal da Martelli ia lá, trancava a balança para resolver um problema lá e não faziam essa dita ata. Aí a gente chegava lá, né? Que a gente é autônomo, né? E eles não são autônomos, eles são empregados. O que a empresa fazia? Anotava a placa do cara, ligava lá para a Martelli mandar o cara embora. Mandar o cara embora. Que o cara estava reclamando das condições de trabalho. O cara ainda ganhava conta. É um absurdo isso. É um absurdo, gente. É um absurdo isso. Então a gente chegava como autônomo, a gente não é empregado, a gente fala, não, dá a conta para mim. Quando você fala, eu sou autônomo, meu caminhão é meu, aí a conversa muda, porque daí já está negociando com o dono. Eles não têm poder sobre o autônomo, né? Aí as empresas negociam. Porque quando é de empresa para empresa, ela liga para a empresa e manda o cara embora. E corta o cara. O cara não entra mais na empresa. Eles não conseguem mexer com o autônomo, tá? Então, muito das coisas que melhoram no nosso país para o transporte é graças à classe de autônomo. Essas greves que estão acontecendo aí é graças à classe de autônomo. Por quê? Se não é o autônomo, o empregado, às vezes, coitado, ele tem só emprego. Ele fica quieto, ele come embaixo do caminhão, ele dorme, ele fica acordado a noite inteira para descarregar o caminhão de uma empresa. Ele passa fome na fila, tá?
ele passa privações, ele fica que nem nós lá 30, 40 horas para descarregar um caminhão e não reclama, porque ele vai para a rua. Agora eu, autônomo, eu me revolto, cara. Eu me revolto comigo e me revolto com os outros. Eu entrei uma vez numa fila, e esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é necessário que se fale. Eu entrei uma vez numa fila que a LL não aceitou, porque a LL trabalha, tem certas horas que a LL está certa, né? Então a gente tem que dar razão para quem tem razão. O contrato da LL venceu, ela tinha lá 130 mil toneladas para puxar até dezembro, até tal dia de dezembro. Aí eles param para fazer manutenção na linha, né? E manutenção nos equipamentos para o trem, para a safra, para o trem não parar, né? Eles trabalham 24 horas e eles têm orgulho disso, né? Eles têm uma frase lá: nós não paramos nunca, nem se morrer alguém. Então é perigoso esse tipo de frase, né, dito por empresas aí. Então eu acho que tem certos lemas que nós não paramos nunca, não. Nós trabalhamos sempre com segurança. Eu prefiro essa frase do que nós não paramos nunca. E eu acho essa frase meio perigosa. Então aconteceu o quê? Eu cheguei lá, eles proibiram a entrada no terminal. Então não tinha pátio para estacionar os caminhões. Isso aconteceu em Alto Araguaia. Tem um posto abandonado no trevo ali da Luz Dreyfus, que os pessoal da Martelli, os caminhões da Martelli, estavam chegando e estavam estacionando lá, né? A empresa carregou os caminhões aqui e forçou a Martelli a levar o soja lá para fazer pressão na LL, para a LL receber o soja dessa determinada empresa. Eu não vou falar o nome, que não preciso nem falar. Quem é do grão sabe quem que é a empresa. E essa determinada empresa começou a embarcar além da cota. Eu cheguei lá no terminal com uma carga, por um acaso, né? A carga também, que acabou os caminhões da Martelli. Lógico que acabou, estava tudo lá em cima, né? Carregado naquele pátio abandonado. Começou a carregar terceiro também. E eu caí numa carga dessa. Aí eu vi, cara, não, lá no terminal tá descarregando normal. Mas é fim de ano, né, gente? Fim de ano, a gente sabe, tá ligado nessas coisas. Aí o cara carregou aqui que o embarcador é a pessoa mais verdadeira que existe no mundo. Pensa no povo verdadeiro. Alimente, rapaz, de primeiro ao quinto. Quando você pegou a ordem, ele já tá te mentindo. Da hora que você saiu, ele tá te mentindo. E a verdade é essa: o embarcador mente. Você só vai descobrir a verdade do frete quando você chegar lá para descarregar. Aí você vê que você tá lascado, né? Então é assim que é, né? Então eu não acredito em embarcador nenhum. Nenhum. Eu não conheço um que não mente, hein? Olha, conheço um monte de gente por aí. Eles mentem. Eles passam a perna na gente, a gente já sabe que eles vão mentir, então... Aí eu ainda questionei 3 vezes o cara, ó, você não tá me mentindo e tal, mas aí vamos lá. Carreguei a dita da carga. Cheguei lá em cima, já tinha um funcionário da LL cercando para não entrar no pátio. Porque a LL não estava deixando entrar caminhão lá. Eu tinha atravessado uma máquina, uma carregadeira no terminal, estava proibido entrar lá dentro. Falei, ai... Cheguei lá, tinha um monte de nota, em cima de um tijolo, debaixo daquele coberto, daquele costo abandonado. Gente que já estava lá 5 dias com o caminhão, sem comida, sem banheiro lá, não tem banheiro, é um posto abandonado, tá tudo quebrado, depredado, não tem nada lá. Sem banheiro, aquele monte de caminhão. Caminhões às vezes tinha criança, mulher, família. E aí deu uma revoltazinha a hora que eu cheguei lá. E se reuniram lá e eu falei, bom, eu não vou pôr a minha nota nesse monte aí, né? Porque a fila era um monte de nota lá. Falei, eu não vou pôr a minha nota aí não. Se é para ir lá na LL negociar, eu vou também com o meu caminhão. E vamos descarregar esse caminhão, né? Porque não adianta nós ficar aqui no pátio do posto abandonado, que ninguém vai vir aqui e resolver o nosso problema. Aí a turma resolveram de ir todo mundo para lá.
todo mundo para lá para poder fazer uma fila na entrada do terminal, fazer pressão para resolver a situação. Foi todo mundo para os caminhões, mas um monte de motorista, um monte. Acho que tinha mais de 100 caminhões lá, uns 200 caminhões estavam naquele pátio lá. Aquele pátio estava cheio. Terceiro tinha eu e mais um caminhão, só que era autônomo, só. Nós estávamos em 2 autônomos lá naquele dia. Rapaz do céu, é até uma vergonha. A união dos motoristas é uma vergonha. Saíram 3 motoristas da firma, pegaram o caminhão, foram para o terminal para poder ir lá negociar com a LL. 3 caminhões, o resto se trancou dentro da gabina e não saiu nem para fora, de vergonha. Eu saí lá, ainda funcionei meu caminhão, desci e fiz assim para os caras: e aí, não vai ninguém? Né? Vão, puxa a fila, vocês estão aí há mais tempo, eu cheguei agora, eu tenho que ser o último da fila, né? Eu cheguei agora. Cara, os caras não deram partida no caminhão. Não deram partida no caminhão. Eu falei: vocês podem não ser homem para ir lá ajudar aqueles 3 homens, porque aqueles 3 caras que foram para lá foram homem, né? Vocês podem não ser homem para ir lá, mas eu sou homem para ir lá ajudar aqueles caras. E fui. Quando a gente chegou na entrada do terminal, tinha uma carregadeira atravessada lá. Os caras já tinham notado a placa daqueles 3 caras, que eles estavam com FH lá, chegaram 2 horas depois, e aí que eu cheguei com a minha muriçoca. Aí já tava lá os caras com a placa anotada lá e ligando os caras, ligando pra firma, pra cortar os caras. E eu cheguei. Daí eu falei pro cara: ô, tira essa máquina aí que eu quero entrar pra dentro do terminal. Aí o cara falou pra mim assim: ó, o negócio é o seguinte, a LL não está recebendo a carga. Eu falei: não interessa se a LL não está recebendo a carga. Lá no fundo tem uma bung, que era a bung do adubo. Agora está desativado aquilo. Falei: eu vou lá na bung resolver o meu problema. Se eles não receber a carga lá, eu vou abrir minhas bicas e vou descarregar minha carga, porque eu estou no local de descarga e eu vou entregar minha carga. Seja dentro do armazém ou seja na porta da bung. Que o meu direito do frete está na lei, que eu tenho responsabilidade da carga até a hora que eu entregar ela. Se eles não receber a carga, ou eles carimbam a nota e devolvem a mercadoria e eu vou voltar para trás, ou eu vou descarregar, eu vou entregar minha mercadoria lá. Vocês não têm nada a ver com isso. O cara da LL olhou pro cara da bung e falou: ó, problema seu daqui para frente, esse aí não é de empresa. Tirou a máquina e foi lá e trancou a entrada da LL. E aí a hora que eu fui entrar com o caminhão para ir lá, o cara atravessou o carro da bung na frente, né? Aí ele falou: não, calma aí, me dá 1 hora e eu vou resolver isso aí. Eu falei: não, você vai ter 15 minutos para pegar a minha nota desses 3 coitados que tá aqui, tá? Que eles são trabalhadores, já estão dias lá. Você vai pegar a minha nota e desses 3 aqui, esqueça os outros que estão lá para trás. Falei: porque os outros, se eles quisessem resolver o problema deles, eles tinham vindo aqui negociar com você. Como eles não vieram, eles estão gostando de ficar lá no pátio. Eles têm que ficar mais 15 dias lá naquele pátio. Você vai resolver o problema desses 3 caminhões que tá aqui e o meu, tá? Você vai pegar esse documento, vai lá, troca a nota. Eu ouvi falar, né, porque a Rádio Peão fala, né, cara? Então na estrada eu já estava sabendo que lá no Taquari estava recebendo grão. Então ali no Alto Araguaia eu não conseguia, mas lá no Taquari eu conseguia descarregar. Você troca a minha nota, faz um novo manifesto de frete, me manda para o Taquari. Resolvido o problema nosso aqui, você tem 15 minutos para ir lá trocar a nota. Dá tempo de você trocar a nota e resolver o problema. Você não precisa ligar para ninguém, que você tem autoridade para fazer isso. Você não está fazendo por fazer pressão para não pagar o frete daqui para o Taquari. Só que desses caminhões aqui você vai pagar o frete. Porque você já sabia que não recebia a carga aqui e está fazendo essa palhaçada com nós aí. O cara desceu lá, trocou as nossas notas. Nós entramos no caminhão e se mandamos para o Taquari. Aí
calcula, né? Os caminhões de firma, eles não andam, eles voam, parece que tem até a asa. Eu ainda vou comprar um FH branco e escrever martelo em cima, porque aquilo lá anda, né? E sumiram na frente, eu tô indo no meu trancão lá, com o meu muriçocão, tô indo, né? Segurança acima de tudo, né? Meu caminhão se quebrar, quem tem que arrumar sou eu. Quando eu tava chegando no Taquari, eu acho que os caras ligaram pro pessoal que tava lá e aí aquele povo subiu tudo pra lá e aí deu a pressão. Quando eu tava chegando lá no Taquari para descarregar, que eu entrei na balança assim, começou a chegar caminhão, né? Que lá tem uma buraqueira, né? E eu não sei como é que eles andam 100 por hora naqueles buracos do Taquari ali. E eu cheguei lá, descarreguei meu caminhão. Quer dizer, se eu não vou lá e não pressiono o cara na hora, ninguém ia sair de lá. Ninguém ia sair de lá. Por quê? Eles só mudaram a nota porque eu, autônomo, estava lá. Aí a empresa saiu fora. Os 3 motoristas da Martelli, eles iam ganhar a conta. Eles iam ganhar a conta. Então você vê que muitas coisas, gente, são resolvidas por autônomos. Esse dito acordo que o ministro quer fazer aí, o que é esse acordo? É isso aqui. Depende de um sindicato. Depende. Esse acordo só se faz com o Ministério Público, né? Sindicato e o sindicato das empresas em si, né? Por isso são divididos em ramos, né? O sindicato é dividido em ramos. Sindicato dos trabalhadores autônomos, sindicato dos transportadores autônomos, sindicatos são vários, né? O governo vai fazer um acordo, sindicato de cegonheiro, sindicato das câmeras frias, sindicato dos transportadores de silo, granel, aquele silo. Então são vários setores. O governo quer dividir esses setores. Só que olha, gente, isso aqui você não rasga, que é muita folha. Agora uma folha sozinha, se você puxar, ela rasga. Dividir os caminhoneiros, trocar um acordo por uma lei que a gente tem ali, que a gente está negociando com a tabela do frete, é lei. Essa para passar no Congresso, essa é lei. Vai ser julgado constitucional e inconstitucional lá pelo Supremo? Não sei. Mas é lei. Agora acordo é isso aqui. Vocês sabem quantos anos foi para cumprir esse acordo? A empresa levou 5 anos para cumprir esse acordo. Cumpriu em partes. Recebeu uma multa lá milionária e cumpriu em partes. Lá em Altaraguaia, até hoje o pátio não é asfaltado. Tá? Aqui em Rondonópolis eles calçaram o pátio ali e melhoraram a coisa. Mas lá em Altaraguaia, até hoje é chão aquilo. Eles não cumpriram tudo que está aqui no acordo. Tá? O agendamento que a gente criou aqui. Mais um perigo. Porque esse acordo aqui, gente, o que acontece? Ele dá respaldo jurídico para a empresa trabalhar. Você assinou o acordo, você está concordando com o que está nesse papel. Eu, como caminhoneiro, não posso reclamar porque eu aceitei esse acordo. Entendeu? Esse acordo foi homologado pelo Ministério Público, teve um representante do meu sindicato lá, então aqui está previsto que na época a gente tinha que receber a estadia 90 centavos. A estadia na época era R$1. Então a gente abriu, fez a negociação e a estadia veio para 90 centavos, para todo mundo. Todo mundo recebia 90 centavos. E R$1 era o valor da lei. Na Constituição, quando há um acordo desse, a lei não pode sobrepor o acordo. Não pode sobrepor o acordo. Então, gente, quando tem essa parte de acordo, lei nenhuma sobrepõe um acordo. Então, se a empresa assinou o acordo e eu assinei o acordo, vai ser o que está ali. Mesmo que a estadia lá seja R$1, a empresa vai me pagar os 90 centavos e eu não posso reclamar juridicamente, porque eu assinei um acordo com a empresa. Esse acordo tinha um representante legal, que é o sindicato. A força de um sindicato é mais do que de um juiz. Existem três pessoas que podem impugnar uma lei no país aí, que se eu não me engano é o presidente da República, o presidente das confederações sindicais no país
e o Procurador-Geral da República, se eu não me engano, uma coisa assim. São 3 lá, o presidente do Congresso, não me recordo quem é o terceiro, mas são 3 pessoas só que têm força de impugnar a lei, de fazer um monte de coisa lá, que a caneta dele pesa. Ele tem a mesma prerrogativa do presidente da República. Então, vocês não desmereçam o sindicato, cuidado com o sindicato, porque se um representante de porcaria lá assinar esse acordo, ele assinou. Se esse cara se vendeu com o sindicato rural, esse acordo vai prevalecer. E esse acordo dá segurança jurídica para a empresa. Juiz nenhum consegue processar essa empresa. Ele não pode fechar essa empresa, não pode multar essa empresa, porque lá tem um acordo. A lei, não. A lei é o contrário. Na lei está previsto multa, está previsto fechar a empresa, está previsto um monte de penalidade. A lei tem penas. O acordo não tem pena. Então, para a empresa, o acordo é melhor do que uma lei. Se ela não cumprir, vai para o Ministério Público, vai para julgamento. Lá o juiz vai decidir quem não cumpriu, se foi o caminhoneiro, se não foi o caminhoneiro. Isso se ganha tempo, às vezes se ganha 5 anos numa ação dessa, igual essa ação aqui, ó, 5 anos para a empresa cumprir. Eles não cumpriram o primeiro, não cumpriram o segundo. O primeiro demorou mais ainda, porque nós não sabíamos, na época, que o Ministério Público tinha que estar presente. E o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, ele tem que estar presente nesses acordos. Então, nesse segundo acordo, a gente já exigiu o Ministério Público e o Ministério do Trabalho. Então, aí começa a dita da negociação. Para a empresa, isso aqui dá segurança jurídica. É o que eles querem. Eles vão pagar o frete de acordo com o que está no acordo, como eles pagaram a estadia para nós, 90 centavos. Quer dizer, a lei manda pagar R$1, né? Eu tenho direito a R$1, mas ganharam 10 centavos. Para eles é vantagem pagar 90 centavos do que ir tudo para a justiça, eles têm que pagar R$1 e pagar mais despesa. Então, para eles foi vantajoso. E para mim, como caminhoneiro, eu recebi o dinheiro na hora, né? Não tinha que correr atrás de advogado, botar em justiça e tal. Então o acordo foi bom para os dois lados. E o pau torou, né? Todo mundo trabalhou. Eles resolveram o problema do agendamento de carga. O primeiro acordo desse aqui, né, falava de agendamento de carga. Esse eu participei dele também. Inclusive a parte do agendamento foi eu que indiquei lá para o acordo, né? Tá lá documentado tudo. Também não tem minha assinatura. Por não sei por caso, quando acontece essas bagunças, se eu tô lá, os caras me conhecem, não deixam eu participar da reunião. Só que daí os motoristas que me conhecem faz uma muvuca lá fora e me põe para dentro da reunião. Porque eu acho que eu falo demais, então eles não gostam que eu entre lá dentro, né? E acaba dando ideia lá e mudando as coisas. Então eu dei ideia do agendamento na época. Teve gente que estava lá dentro da reunião, né, que pediu marmita. Gente, você está lá para resolver um problema de trabalho, o cara vai pedir marmita, né? Porque você pode pedir qualquer coisa aqui, ó, né? Você está fazendo o acordo, né? Se a empresa aceitou de te dar uma marmita, ela vai te dar uma marmita, né? Só que não tem fundamento eu ir lá para a empresa pedir uma marmita. Né? Eu estou lá com o meu caminhão 3, 4 dias, resolver um problema de descarregar e continuar o meu trabalho, eu chegar lá e pedir uma marmita, né? Então, às vezes vai gente lá assinar isso aqui, ou vai lá para Brasília dizendo que é representante de caminhoneiro, que ele não sabe nem o que ele está fazendo lá dentro da reunião. Esse que é o grande problema. Tem cara que não entende nada de transporte, nada. Você tem que ter 2 coisas dentro do caminhão, gente. A Bíblia e uma Constituição. Pelo menos você tem que ter uma Constituição. Você lê um versículo da Bíblia e lê um artigo da Constituição brasileira. E decora aquilo que nem o cara decora, um crente decora a Bíblia. Por quê? Chega nos lugares aí, você é passado para trás, você é enrolado, você... Nossa Senhora! Quem mexe com transporte tem que estar atento às coisas. No caso dessa manifestação lá,
Se eu não tô lá, eu não tô atento a essa manifestação, o que ia acontecer? Ia passar em branco. O sindicato não pode nem falar na reunião, né? O advogado fica lá como intermediário. Ele não sugere as coisas, né? E nem quer sugerir, não sei porquê. Né? Mas ele não sugere as coisas, ele fica de intermediário. Tem polícia, veio um policial federal. Você tem uma ideia do poder do sindicato? O dia lá que deu a primeira revolução lá na firma, e já teve várias, né? Mas esse dia que eu tava lá, né? E deu essa muvuca, tinha 3.000 motoristas lá, né? 3.000, eu peguei a senha 2.700 e alguma coisa lá para descarregar. Então tinha mais de 3.000 caminhão lá. É um absurdo que as empresas fazem. Daí, lógico que a empresa não tem como absorver 3.000 caminhão, né? Ela absorve em 24 horas 1.000 e poucos caminhão. Então ali tinha caminhão para 4 dias para frente. É uma forma da empresa resolver o problema de armazenagem do Mato Grosso. Armazena-se em cima de caminhão. Aí eu tava lá desse dia e aconteceu o quê? Foi todo mundo lá para a portaria da empresa lá de noite, que deu uma muvuca lá. Eu tava dormindo, eu falei, eu não vou lá. Aí saiu um monte de gente lá. Tinha 6 homens armados da empresa, segurança da empresa. Porque o cara trancou o portão da empresa e eles queriam que o cara tirasse o caminhão de lá. Um autônomo. Não lembro quem que era o cara na época. Aí o cara autônomo foi lá, os caras botou o revólver nele e fez ele tirar o caminhão na marra. A segurança da empresa. Na fila para trás, um colega nosso da Martelli aí, né? Ele é ex-policial civil e ele estava armado no caminhão na hora e ele viu a covardia que os caras estavam fazendo ali, pegou e botou o caminhão da Martelli lá e trancou a balança, né? Porque não estava descarregando mesmo, ele foi lá e trancou a balança. Trancou a balança lá de novo com o caminhão da Martelli. Os caras vieram para tirar ele da marra de lá, ele botou o revólver na janela lá e falou, se alguém põe a mão aqui no meu caminhão, eu meto bala, porque aí eu vou me defender. Vocês não vão fazer a covardia que vocês estão fazendo com o cara ali. Vocês chamam a polícia, façam o boletim de ocorrência, eu saio daqui algemado, mas segurança de empresa não põe a mão em mim. Ele, como uma pessoa que já trabalhou na civil, sabia o que estava fazendo. Aí a segurança recuou. E nisso já ligaram para o sindicato. Ó, os caras aqui tá armado, né? Os caras tá armado. Né? A gente tá fazendo protesto aqui para eles resolver o problema e eles estão armados. Já veio gente armada, ameaçou o motorista aqui. Nisso eles ligaram a empresa, viu que a Polícia Militar de Alto Araguaia nem lá não vai. Nem lá não vai. Eles, para chegar lá, só se morrer um. Porque eles sabem que aquilo lá é rolo da empresa e é rolo das trades. Então, eles não se metem nessa confusão porque aquilo ali tem base nenhuma não. Porque se eles for lá toda vez a empresa está errada e a trade está errada. Então os motoristas estão certos e aí eles vão prender quem? Então eles lá não vão. Ligaram para um policial rodoviário federal. E o policial foi lá para desarmar o preguinho. Porque eles queriam descarregar umas cargas lá de farelo, né? E as de grão ficar para trás. E o preguinho trancou a balança. Aí não passava a carga de farelo. Né? Falou, ou descarrega todo mundo ou não descarrega ninguém. Aí veio o policial federal, cara. Policial federal. Esse cara chegou lá e quis algemar o preguinho, daí levar o preguinho algemado, né? Ele é um policial federal, o outro como civil, se obriga, né? Por hierarquia ele tem que obedecer o policial federal. Só que ali não é jurisdição da PRF. Porque está dentro de uma empresa particular fora da faixa da BR-163. Então não é a área federal, é a área estadual. Quem tinha que estar lá era o policiamento estadual, né? Resolvendo o problema. O estado não veio. Já sabe que a muvuca é grande. Veio o policial federal. Quando ele chegou a viatura do sindicato. E o cara do sindicato já veio com o alto-falante convocando o pessoal para reunião lá e falando. Quando ele viu a viatura do sindicato,
Ele entrou na viatura dele, da Federal, e sumiu. Sumiu. E ele passou pelo cara do sindicato e a gente falou, ó, esse cara da Federal aí tá querendo prender o rapaz ali na marra, né? Aí o advogado do sindicato viu, pegou e já, ó, bateu um documento, um requerimento para Cuiabá. O que o cara fez do sindicato? Olha o tamanho do poder do sindicato. Requereu esse mesmo policial que queria prender nós para dar segurança para nós. Dado o tamanho do poder que um sindicato tem. Ele foi, ligou para a promotoria pública, que a situação estava daquele jeito e estava ameaçando trabalhadores, né? E o policial teve que retornar lá, aonde a gente ia, dentro da empresa, eu, o Preguinho, os caras lá que estavam junto com nós lá na hora, né? Que formou a comissão de negociação, aonde a gente ia dentro da empresa, aquele policial não abriu a boca, ele andava atrás de nós. Nós entramos dentro da sala lá para negociar, ele estava quietinho lá, não abriu a boca. Nós falamos pro cara, olha, até agora ele tá querendo prender nós, né? E agora ele tá dando segurança para nós. Onde o advogado falou, não, esse cara aí, ele é pau mandado. Não dê atenção para ele. Foi isso que ele falou. Vergonhoso a situação dessa, né? Porque ele, como federal, não podia ter feito aquilo na época, né? Ele não podia ter feito aquilo. Ele pegou e tomou as dores da empresa, depois a gente foi descobrir que tinha outras coisas no meio. Então, ele não podia ter feito aquilo, né? E acontece muito isso no Brasil, muita covardia, força do poder econômico. Nós chamamos isso de poder econômico. O dinheiro manda, o dinheiro impõe as coisas. Só que no Brasil tem lei. Por que se alguém falar mal de sindicato para mim, eu brigo? Se não era o sindicato, na época, nós estávamos mortos na estrada, às vezes de acidente, nós não tínhamos conseguido colocar um agendamento de carga. Se não é o sindicato, esses acordos aqui não tinham saído. Tá? Tem que ter gente séria no sindicato. Ninguém se preocupa com o sindicato tem que ter gente séria lá. Tem que ter gente que entende de lei. Igual você elege um presidente, você elege um político, você elege um prefeito para a sua cidade, você tem que eleger o sindicalista para o seu ramo de trabalho. Você tem que conhecer esse sindicalista. O Lula, que é o cara que assinou a lei do caminhoneiro, está aqui, ó. Essa é a lei do caminhoneiro. O Lula assinou isso aqui. O Lula assinou essa lei. Está aqui, ó, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele assinou essa lei em 2007. Essa lei é o que regulamenta o transporte de carga no Brasil. Isso foi pressão do sindicato. Veja, gente, essa lei antiga é de 1980. Ele revogou uma lei de 1980 que não dava direito nenhum para caminhoneiro. Essa aqui dá direito. A 11442 dá direito. Não está totalmente regulado, porque tem que passar pelo Congresso, né? E está lá na mão do ruralista. Não sei como é que vai ser isso aí. Então, quem assinou foi o Lula. O Lula era um sindicalista. Ele não assinou isso aqui porque ele não favoreceu um monte de gente nessa questão aí, porque ele era um sindicalista. Se ele não fosse um sindicalista, eu garanto que um monte de coisa que está nessa lei aí tinha sido vetada pelo presidente. Ou talvez essa lei não tinha nem passado. Porque passou vários presidentes ali e ninguém assinou essa lei. Isso vem desde 1980, desde o tempo do João Figueiredo, que era militar. Então, não passava nada em Congresso, não passava nada. Só o Lula que liberou isso aqui para nós, deu direito de estadia, regulamentou a questão da carga e descarga, que eu só tenho responsabilidade com a carga quando eu carreguei e entreguei a carga. Depois que eu entregar a carga, acabou. Antigamente não era assim. O cara pegava, recebia a tua carga na malandragem e ligava lá para a transportadora. Chegou tudo quebrado aqui. Mentira. Você tinha acabado de descarregar a carga, as coisas estavam inteirinhas lá. O cara verificou na sua frente. Depois o cara te metia no seu rabo. Então essa lei aqui
já acabou com isso. O cara recebeu a carga, problema dele. Se tiver quebrado, estragado, ele recebeu. Entendeu? Então acabou certas covardias que tinha. Regulamento de forma de pagamento eletrônico, regulamenta as categorias, que é a TAC, que é o autônomo, que é a ETC, que é a empresa, e a CTC, que é cooperativa de transporte. Então, tá tudo nessa lei, né? É uma coisa boa que o Lula fez na época, que ele liberou na época, né? Porque isso estava na gaveta há anos, né? Então ele liberou. Como sindicalista, ele sempre foi pro lado do trabalhador. Depois ele virou bandido e começou a roubar todo mundo, roubou nós, roubou Ave Maria. Bom, vocês sabem onde ele está. Ele não está preso à toa, né? Se ele não tivesse roubado, ele não estava preso. Se ele fosse um cara honesto, ele garante que ele estava ali como o melhor presidente do mundo, né? Ele fez um monte de coisa aí que melhorou muito a vida da gente. Então, né? E aí, a gente tem que dar valor para o sindicato. Tem que ficar em cima do sindicato. Você elege um governador, um prefeito, você fica ali olhando o trabalho do governador, você fica olhando o trabalho do prefeito. Mas ninguém vai fiscalizar o sindicalista. Ninguém vê o trabalho do sindicalista. Eu conheço sindicalista que tem aqui, acho que mais de 30 anos que está em sindicato, né? E ele vai se reelegendo. O mandato dele é 4 anos. Ele tem que sair, né? Tem que dar uma vez para outro. Mas como é que ele não sai? Porque ninguém vai lá votar, ninguém vai no dia da eleição do sindicato, ninguém forma a chapa, ninguém se candidata a sindicalista, né? Se candidata-se igual se candidata a prefeito. É um mandato, né? Então eu acho que tem muita gente que está no sindicato aí e já devia ter saído há muitos anos, muitos anos. Aquilo lá não é cabide de emprego, tá? Ele tem que dar uma vez para outro. Aquilo lá não é um emprego que você vai lá e trabalha 30 anos e se aposenta. Sindicato não é assim. E mesma coisa um cargo de presidente, um cargo de prefeito. Você tem um prefeito na sua cidade lá 30, 40 anos. Aquilo lá não é um cargo para sempre. Tem eleição, tem que trocar o prefeito. Às vezes o prefeito muda a cabeça, muda o jeito. Eu acho que o poder tem que ser se alternando. Porque se ficar só uma pessoa no poder, acontece o que aconteceu com o Lula, né? Eles se acharam dono do país e fizeram o que fizeram, né? Então, quando uma pessoa fica muito tempo no poder, ele acaba virando um ditador, porque as coisas só saem de acordo com o que ele quer. E não é assim, né? As cabeças das pessoas são diferentes, as opiniões das pessoas são diferentes, as pessoas têm opinião diferente, então não adianta a gente pegar e querer impor as coisas. Então é desse jeito que funciona. Vamos fiscalizar os sindicatos, vamos cuidar dessa parte, gente, porque não é possível um sindicalista estar lá 30 anos no mesmo cargo. Não é possível, não é possível, né? Não me entra na minha cabeça o cara tá lá 30 anos no mesmo cargo. Aquilo não é um cargo de ministro do Supremo, que o cara só sai de lá quando ele morrer. Então, tem eleição, tem que trocar, a geração muda, as pessoas mudam, o jeito de pensar muda, né? Então, gente lá da minha geração pensava de um jeito, gente da geração atual já pensa de outro jeito. A formação das pessoas muda. Antigamente tinha mais analfabeto, hoje já tem mais gente instruída, tem gente mais antenada nas coisas, hoje já tem gente falando de lei, antigamente ninguém nem sabia que era lei, né? Então as pessoas pegavam um livro da Constituição e ponhavam lá no banheiro para limpar a bunda lá, né? Que não sabia para que servia aquilo, né? E ali é os direitos do cidadão, né? Então tem que ter um certo regramento aí, gente. Não existe. Então esse acordo pode ser bom e pode ser ruim. Vai ter esse acordo lá com o governo, tem que ser fiscalizado, gente. Tem que ser fiscalizado. Tem que ter gente lá que entende de transporte e negocia os termos desse acordo de acordo com a classe. Porque o que é bom para o graneleiro é ruim para o frigorífico. O que é bom para o frigorífico é ruim para o cara que puxa cimento. Então muda as coisas, muda de categoria para categoria. O cara que entrega leite é um frete, o jeito de trabalhar muda. Então
Cada categoria tem que se negociar o acordo de acordo com o que está lá. Começa pelos grandes, depois vem vindo para os fretes menor, né? Mas os grandes embarcadores é a cabeça da coisa. Eles vão dar o norte desse acordo. A partir daí vai começar a vir para as classes, né? Então, esse grande acordo que vai surgir agora, né? Tem que tomar cuidado. Depois que assinou isso, vai dar segurança jurídica e as empresas podem ou não cumprir esse acordo. Porque dependendo do que elas vão ganhar não cumprindo o acordo, elas preferem pagar a multa para o Ministério Público daqui 5 anos, que eles vão botar advogado em cima para não cumprir esse acordo. Eles preferem pagar a multa do que pagar o motorista corretamente. Infelizmente é assim. Porque se ele pagar corretamente o motorista, ele vai ter que pagar sempre corretamente o motorista. Ele não vai poder enganar o motorista mais, né? Então, o cara que quer fazer as coisas desonestamente, ele vai achar um jeito de não pagar, né? Então, é por aí que a coisa funciona. Então, se o cara pagar corretamente, o acordo vai continuar corretamente. Se eles não cumprir o acordo, não tem lei para fazer eles cumprir o acordo, porque é um acordo, tá? Isso vai para a justiça e vai para julgamento. Daí não vai ser igual ao nosso, não. Porque o nosso estava lá na primeira instância e dentro de uma semana ele já está lá no Supremo para ser julgado, tá? Assim, ó, no estalar de dedo, a nossa parte foi para lá. Quando é da empresa, nós vamos entrar na primeira instância, primeira, segunda, terceira, recursos de embargos, regulatório, escambau. Provavelmente esse acordo vai ser julgado daqui 10 anos. Tá? Ele não vai ser resolvido em 5 minutos igual ao outro. O que resolve esse acordo aí se eles não cumprir? Greve. Única coisa que resolve. Porque se nós esperar pela justiça igual foi esperado aqui no Mato Grosso, a empresa teve que cumprir no final do julgamento. Então a empresa lá ganhou não sei quantos anos de prazo a mais, né, para cumprir isso aí. E ainda cumpriu em partes, não cumpriu 100%, né? E algumas coisas entrou na justiça, se julgou ilegal e vai. Quando vai para a justiça, não vai. No primeiro momento, eu acredito que talvez esse acordo melhore um pouco o frete. Mas no segundo momento, quando acabar a soja dos armazéns aqui, que não precisar mais de caminhão, ninguém vai cumprir esse acordo. Ninguém vai cumprir esse acordo. Isso é a verdade. Estão querendo fazer o dito do acordo hoje porque tá lotado de soja os armazéns. Tá lotado. Tá? Não foi mandado nada de soja para lugar nenhum. E nem milho. Enquanto isso aí estiver lotado de grão, aí vai fazer acordo. Vai cumprir acordo. Mas depois... sempre foi assim. Tá? Coitado do ministro do transporte que pegou essa bucha desse tamanho. Eu, por mim, eu não fazia acordo. Eu esperava a lei. Parava os caminhões lá, 30 dias lá e vamos para o Supremo. O trem não foi rapidinho lá para o Supremo? Eles que julguem. Se nós não gostar, vamos para o Congresso. Quem faz lei é o Congresso. O Supremo não faz lei. O Supremo só julga. Tá? Então o Supremo não manda no país. Ele não manda no país. Quem manda no país é a Casa do Povo. É o Congresso. Se a lei foi feita lá dentro, ela é legal. E cabe aos outros poderes cumprir. O Executivo fazer cumprir a lei e o Supremo é o guardião da lei. Ele tem que fazer a lei existir, cumprir-se a regra da lei. São dois poderes fazendo a lei ser cumprida e um que faz a lei, que é o Congresso. Se o Congresso fez a lei, os outros dois poderes, cabe a eles fazer cumprir a lei. Então lei se cumpre, agora acordo não se cumpre. Acordo se cumpre se quiser. Vamos tomar cuidado com isso aí. Beleza, gente? É isso que eu tinha que falar hoje.